Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Eventos do Fim dos Tempos, parte 2, A Tribulação de 7 anos. Dizem que a série best-seller Deixados para Trás, do autor americano Jim LaHaye, vendeu mais de 50 milhões de livros sobre esta série. A série retrata o desaparecimento repentino, o chamado arrebatamento, dos cristãos no fim dos dias. Os eventos do Apocalipse são interpretados literalmente, exceto o arrebatamento em si, que não é mencionado no Apocalipse. E é claro que a série Deixados para Trás influenciou a percepção de muitos crentes sobre o fim dos tempos. Até hoje, muitos cristãos acreditam numa partida repentina e, portanto, não se preocupam com as questões dos últimos dias, como o período da tribulação, no qual nos concentraremos agora. E outros simplesmente não querem lidar com os últimos dias porque isso os assusta. As profecias dos últimos dias nos são dadas para que possamos nos preparar e não sermos surpreendidos e oprimidos por elas. Quanto tempo dura o período da tribulação? Em seu discurso do fim dos tempos, Yeshua refere-se ao profeta Daniel, que fala de uma tribulação de 7 anos. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Daniel 9, 27. Daniel entende que 1 semana, que tem 7 dias, significa 7 anos. E por quê? A base para contar um dia como um ano está enraizada na história do Êxodo. Daniel faz esta referência ao Êxodo no versículo 15. Ó Adonai Elohim, nosso Elohim Todo-Poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com braço forte, e mediante teus atos magníficos fizeste o teu nome conhecido como hoje se vê. Em verdade, sim, pecamos. Temos agido como os ímpios e somos culpados. Daniel 9, 15. E onde na história do Êxodo encontramos o padrão de que um dia se torna um ano? Na história dos 12 espiões está escrito: ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Números 13, 25. E observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Números 14, 34. Um ano para cada dia, ou um dia, é contado como um ano. E o fato de o tempo da tribulação durar exatamente 7 anos está em total conformidade com os 7 ciclos de Iá. Sabemos pelas Escrituras que Iá organizou muitos tempos em passos de 7. A história da criação abrange 7 dias e a história humana abrange 7 milênios, sendo que, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para Iá um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Depois os campos devem descansar a cada 7 anos. Este é o chamado ano Shemitah. Os ciclos anuais são agrupados em conjuntos de 7, os ciclos Shemitah. E esta semana, estes 7 anos são divididos em 2 metades iguais, e Yeshua chama a segunda metade de a grande tribulação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Mateus 24, 16, 22.
Desta escritura vem o conceito da grande tribulação. Também encontramos isso mencionado em Daniel 12. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Iá, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberto. Daniel 12:1. E o versículo seguinte, Daniel 12:2, nos dá informações sobre o que vem depois da grande tribulação. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. O que inicia a tribulação de 7 anos? O antimessias fará uma aliança ou fortalecerá uma aliança já existente, como ouvimos em Daniel 9:27. Esta aliança afetará Israel, talvez a sua segurança ou a questão de Jerusalém, e Israel confiará nele. Como são caracterizados os primeiros 3 anos e meio? Quando os discípulos perguntaram a Yeshua qual era o sinal de sua vinda e da consumação dos tempos, Yeshua respondeu. Então, Yeshua lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: Eu sou o Messias, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Mateus 24:4-8. Estas são as contrações iniciais dos primeiros 3 anos e meio. A abertura dos selos no livro do Apocalipse se encaixa exatamente com estas declarações de Yeshua. Os primeiros 3 selos são: falsos profetas, certifique-se de que ninguém os engane. Você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: Vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também uma grande espada. Fome, o terceiro cavalo, a fome. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: Vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Até este ponto, Yeshua se refere a isso como o início das dores do parto. Então, Mateus 24 diz: Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Mateus 24:9. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Iá e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 6, 9 e 10. Resumindo, vivemos no fim dos tempos. O sistema maligno, corrupto e caído desta era será substituído pelas dores de parto. O nascimento é a segunda vinda de Yeshua e o estabelecimento do seu reino. O período da tribulação durará 7 anos e começa através de uma aliança que o antimessias fará com Israel.
O início das dores de parto nos primeiros 3 anos e meio é descrito no discurso de Yeshua sobre o fim dos tempos e é confirmado pelos julgamentos dos selos no livro do Apocalipse. Mas é importante que a nossa perspectiva não se limite às dores do parto, mas antes se concentre no nascimento, na segunda vinda de Yeshua. Assim como acontece com o parto natural, em que as dores do parto anteriores não são o objetivo, mas sim o recém-nascido. No próximo episódio abordaremos a questão: o que indica a grande tribulação? Sejam todos ricamente abençoados.